Bom dia, irmãos, a graça e a paz de Jesus. Podem se sentar. Para mim é uma alegria estar com os irmãos. O pastor Paulo me deu uma missão, uma missão de tratar de um tema que é um tema importante, atual, questão das redes sociais, smartphone, toda essa tecnologia que hoje nós temos acesso e como que nós devemos lidar com tudo isso, de maneira bíblica, de maneira que glorifique a Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, ele diz que quer nós comamos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer para a glória de Deus. Se a gente vai assistir um filme, nós temos que assistir um filme para a glória de Deus. Se a gente está envolvido com rede social, a gente tem que perguntar, nós temos que nos perguntar se aquilo está sendo feito para a glória de Deus. Amém? Então essa é a ideia que nós vamos meditar nesta manhã. Quero agradecer o pastor Paulo, o pastor Edson, pelo convite, por estar junto com vocês. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esta manhã tão preciosa, Pai, pelo privilégio de podermos estar reunidos como igreja. Isso é graça do Senhor, isso é bênção do Senhor. A reunião dos santos, Pai, é uma dádiva que o Senhor tem dado ao teu povo, e nós sabemos, ó Deus, que em muitos lugares não é tão simples assim, Pai, se reunir como nós fazemos aqui hoje. Que o teu povo seja grato, Pai, grato a Deus pela liberdade religiosa que nós temos em nosso país. Queremos te agradecer também pelo privilégio de ter acesso à tua palavra. Nós sabemos que existem milhares de povos que ainda não têm nem sequer uma porção das Escrituras. E o Senhor nos deu a graça de termos várias Bíblias, em várias versões, no nosso celular. Que bênção, ó Deus! Mas que o teu povo não despreze toda essa oportunidade que tem recebido, mas que nós aproveitemos para estudar mais da tua palavra, Pai. Queremos te agradecer também, ó Deus, pelo dom da salvação. O Senhor ter nos salvado, ter nos livrado do império das trevas, ter enviado o seu Filho para morrer em nosso lugar. Nós te agradecemos por tão grande salvação. Pedimos a bênção do Senhor para esta manhã, Pai. Que nós sejamos cheios do teu Santo Espírito. Que haja, ó Deus, um renovar em nossos corações. Que a tua palavra, ó Deus, encontre terrenos férteis nesta manhã, Pai. Se existe alguém no nosso meio que ainda não teve o encontro com Cristo, que esta pessoa, Pai, possa ver a glória do Evangelho revelada em Jesus Cristo. Essa é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos em tecnologia, redes sociais, mídia, tudo isso que nós temos acesso hoje, as plataformas de streaming, que é a Netflix, a Amazon. Deixa eu fazer só uma pesquisa aqui. Quem tem Netflix aqui? Amazon. Quase boa parte. Quem tem smartphone? Celular, que acessa a internet, WhatsApp. A maioria de nós tem acesso a essas ferramentas, vamos dizer assim. Instagram. Quem usa Instagram aqui na igreja? Facebook. Que mais? O que tem aí? Telegram. Então, é muito comum hoje. Nós temos muita informação, muito acesso. Eu quero começar com uma definição de tecnologia. O que é tecnologia? Tecnologia inclui todas as ferramentas, as máquinas, os utensílios. Irmãos, isso aqui é uma tecnologia. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente imagina eletrônico. Não, tecnologia, isso aqui existe uma tecnologia para ser feito,
Imagina a complexidade que é para fazer um negócio desse aqui. Olha isso, gente. Imagina o que foi necessário para que isso aqui chegasse até nós. Então isso é tecnologia. O copo descartável é uma tecnologia. Tecnologia, então, é utensílios, armas, instrumentos, né? Nós vimos aqui os instrumentos, microfone. Isso aqui é tecnologia. Técnicas de construção, vestuário. A nossa roupa, existe ali uma tecnologia para ser feito a roupa. Imagina todo o processo, irmãos. A gente não pensa muito, né? Qual foi o processo para que a tua camisa, a tua blusa chegasse até você? Para que o tecido fosse produzido. Quantas pessoas envolvidas para que uma camiseta chegasse até nós? Imagina quantas pessoas trabalharam. Desde lá eu não sei se toda a roupa tem um algodão, né? Alguém que plantou algodão, colheu. Quantas pessoas envolvidas para que... Então a tecnologia é algo assim impressionante de chamar a nossa atenção. Então existe também a comunicação, transporte, habilidade. Tudo isso é tecnologia, tá? Tem um teólogo chamado Martin Heidegger. Ele diz o seguinte: sendo a tecnologia quase que onipresente, ou seja, está em quase todos os lugares, aonde a gente vai, existe algo tecnológico. Imagina, você vai ao banheiro, você vai ao quarto, à cama, tudo é um instrumento tecnológico. Alguém fez aquilo ali, alguém pensou, algum engenheiro bolou aquilo ali. Eu estava vendo, imagina um mundo sem geladeira, por exemplo. Como seria o teu mundo sem a geladeira? Sem o ventilador? Em alguns lugares a gente sabe que as pessoas não têm isso aí. Vaso sanitário. Existem muita gente aí que não tem vaso sanitário na casa. Então, tudo isso é tecnologia e muitas destas tecnologias são bênção para nós. Aí o Martin Heidegger ele diz o seguinte: sendo a tecnologia quase onipresente, hoje em dia, o que devemos fazer para entrar em uma relação de liberdade com ela? Como que nós podemos lidar com a tecnologia sem nos tornarmos escravos da tecnologia? Certo? Então a primeira pergunta que a gente precisa fazer nessa manhã é: quem produz a tecnologia? Quem produz a tecnologia? O homem. Nós temos que entender quem é esse homem, certo? Uma outra frase aqui do Marlon Girardello: no que tange a tecnologia, não há neutralidade. Ou seja, quem produz a tecnologia, a pessoa que vai produzir a tecnologia, ela tem crenças. A pessoa que criou o microfone, ela tem uma crença. E muitas vezes a sua crença afeta o que ela está criando. Certo? Nós vamos ver isso mais para frente, como isso funciona. Então, a tecnologia ela é produzida por indivíduos que têm crenças, valores, e tudo isso vai moldar a sua produção, aquilo que ele está produzindo. Tá, então nós já sabemos que quem produz tecnologia é o homem. Agora, quem é o homem? Vamos ver lá, Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26 diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem é esse ser que é tecnológico? O homem é um ser tecnológico. E por que nós somos tecnológicos? Por que nós somos criativos? Porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de um Deus criador. Um Deus que é criativo. Olha para o mundo, irmãos. Deus poderia ter feito o mundo usando apenas duas cores: preto e cinza.
Mas olha o colorido que ele fez. Deus poderia ter feito o mundo com apenas um aroma, um perfume. Mas quantos aromas e perfumes nós temos? Olha a criatividade de Deus. Ele poderia ter feito o mundo com apenas um tipo de comida, uma ração lá, um isopor que a gente comesse e saciasse a gente. Mas Deus é criativo. Ele fez o caqui, o kiwi. E também, depois do dilúvio, nos deu a picanha. Olha que bênção. Né? E aproveita, porque na Nova Jerusalém me parece que não vai ter picanha. Né? Então aproveita agora. Não dá, né? Porque o preço da carne não dá para comer picanha, não. Só se os nossos políticos aí tomar jeito, né? Tá difícil. Mas olha como nosso Deus é criativo. Então, quando Ele faz o homem à sua imagem, para que nós também fôssemos criativos como o nosso Deus é, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Agora vai lá para Gênesis, capítulo 2, verso 15. 2:15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e o guardasse. Então a gente vê três coisas aqui nesse texto. Deus coloca o homem no jardim para dois propósitos: cultivar e guardar. A palavra cultivar vai dar origem à palavra cultura. Tanto que alguns agrônomos, eles usam esse termo. Então, alguém que planta melancia, ele fala assim: eu trabalho com a cultura da melancia, cultura do milho. Vocês já ouviram esse termo, não? Por quê? Porque a palavra cultivar, o que é cultivar? É pegar algo da criação e transformar aquilo. Pegar algo que já existe na criação e cultivar, transformar. Então, cultura é quando a gente pega algo da criação e transforma aquilo que é da criação. Por exemplo, a gente pega o aço, o ferro. Como que ele vem na natureza? Ele vem numa pedra ali. A gente pega aquilo ali e transforma aquilo ali, e aí a gente faz milhares de coisas com o aço, com o ferro. Mas a gente pegou ele bruto ali, né? Então, isso é cultura, isso é cultivar, e é uma ordem de Deus, gente. É uma ordem que foi dada a Deus ao homem: cultivar, desenvolver aquilo que Deus já tinha criado, ampliar a criação. Olha isso, Deus permite que o homem participe criando. Às vezes a gente lê o Gênesis, a gente imagina que a gente seria como igual o homem das cavernas. Essa seria a ideia, o ideal de Deus para o homem. Não, irmãos. A vontade de Deus para o homem é que o homem desenvolvesse, criasse tecnologias. E aí nós temos um problema, porque esse é um papel que nós temos que desenvolver. Nós temos que cultivar. É uma ordem. Nós temos que produzir. E aí nós temos que produzir aquilo que glorifique a Deus. Mas nós, como igreja, e aí falando como pastor, e como crente já há 25 anos de igreja, o que eu percebo? Nós somos mais consumidores do que produtores. Nós, os crentes, quase não produzimos cultura. Nós mais desfrutamos do que é produzido. Isso é um problema. Porque daí o não crente vai produzir algo, e como eu falei, não existe nada neutro.
Ele vai produzir algo com base nas suas crenças. Então vamos imaginar estilista que faz roupa. Você conhece algum estilista crente? Se um jovem na nossa igreja, um rapaz, chega para o pastor e fala: pastor, meu sonho é ser estilista. Dependendo do pastor, vai chamar ele e falar: vem aqui que eu vou pôr a mão na sua cabeça, vou repreender esse negócio aí. Não é assim? Porque o que a gente imagina? Estilista, a gente já imagina alguém envolvido com alguma coisa na área da sexualidade, principalmente. Normalmente os estilistas são homossexuais. Só que eles estão produzindo roupas, e quem está comprando as roupas que os estilistas fazem? Aí às vezes algumas irmãs chegam: pastor, é difícil achar uma roupa hoje decente. O homem também, é difícil às vezes achar uma roupa decente para nós homens. Aí você fala: mas por quê? Porque nós não cultivamos. Nós não produzimos, irmãos. É um dever nosso cultivar. É um mandato. Os teólogos do passado chamaram de mandato cultural. Nós temos 3 mandatos: mandato cultural, mandato social, que é o crescei-vos e multiplicai, a família, o relacionamento entre irmãos, entre a igreja. Esse é o nosso mandato social, com a sociedade. E tem o mandato espiritual, o culto. Tudo isso está em Gênesis ali, irmãos, capítulo 1, 2. O que nós deveríamos fazer. E aí, pensando ainda nessa questão do cultivar, nós somos responsáveis por produzir cultura e também criar um ambiente cultural saudável dentro do nosso lar. Então, os nossos filhos, por exemplo. Quantos aqui têm filhos? Quase todos, né? Então, os nossos filhos, nós somos responsáveis pelo consumo cultural deles. Nós temos que treiná-los para que eles aprendam a discernir o que é uma boa cultura, o que é uma má cultura. Nós temos que treinar os nossos filhos para que eles tenham a habilidade também de produzir cultura e de se envolver com uma boa cultura. Então nós temos que apresentar. Então o que a gente faz hoje? Compra um videogame e dá na mão do filho. E não presta atenção nos jogos, o que há por trás dos jogos. Irmãos, nem estou falando de jogo violento, de jogos violentos. Que esse aí talvez nem deveria o filho do crente se envolver. Mas existem outros jogos, que às vezes não são violentos, mas que existe uma crença por trás de quem criou aquele jogo. E nós muitas vezes achamos: ah não, isso aí é bobeira. Desenhos. Hoje vários desenhos. Outro dia eu estava vendo um desenho em casa, e aí eu vi lá que existia, e era um desenho, classificação 10 anos. Ou seja, para criança. E o desenho tinha ideologia de gênero ali. Falava, tratando a homossexualidade como algo natural. Nós amamos os homossexuais, nós respeitamos os homossexuais, é um alvo nosso missionário também, mas nós não concordamos com a prática, irmãos, porque a Bíblia diz que é pecado. E aí os nossos filhos estão sendo às vezes minados com artefatos culturais que são produzidos por não crentes. Você conhece algum cineasta cristão famoso? Alguém que produz desenho animado, não só para crente, mas para a sociedade. Algo de qualidade, para que até o não crente possa ver. Eu conheci um, e assim, foi um negócio impressionante. Eu descobri por um acaso. Acaso não, né? Por Deus, né? Tem uma série na Netflix para criança. Olha aí, pais, aproveitem. Chama Oi Ninja. É filho de um pastor, o Nathan Wilson, filho do Douglas Wilson. Ele é filho de um pastor, ele é teólogo, tem 2 livros dele escritos hoje já no Brasil, pela Monergismo, Notas de uma Xícara Maluca, e
Viver de tanto morrer, se eu não me engano. Ou morrer de tanto viver. É morrer de tanto viver, né? É do Nathan. E ele escreve livros também de fantasia. Se eu não me engano, já tem também no Brasil. E os livros dele se tornaram séries, se eu não me engano. Ou ele escreveu a série e o pessoal aceitou e comprou a ideia. Então, Oi Ninja. E aí você vai assistir Oi Ninja, não vai ter oração, não vai falar o nome de Jesus. Mas o que está por trás ali? Valores. Valores do reino. Vai falar sobre justiça, sobre amizade, sobre a verdade, que a verdade não é relativa. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Por quê? Foi dada esta ordem para nós: cultivar. E cultivar é produzir, mas também oferecer uma boa cultura para a nossa família. Boas músicas. Irmãos, hoje nós temos que analisar as músicas cristãs que a gente ouve. Porque às vezes tem uma boa melodia. Tecnicamente, tem qualidade. Mas às vezes o conteúdo da letra não é bom. Às vezes é até contrário à palavra de Deus. Tem música que é uma ofensa a Deus. E se diz gospel. Então nós temos que filtrar os jogos, redes sociais, tudo isso. Por quê? O nosso papel é cultivar. Qual é a outra função que ele dá ao homem? Guardar. E o guardar entra nisso aqui que eu estava falando. Nós temos que estar atentos, irmãos. O jardim deve ser guardado. Aí você pensa assim: por que Deus dá essa ordem para Adão? Tinha PCC naquela época? Não. Tinha revólver? Ladrão? Não. Por que Deus dá essa ordem para Adão guardar o jardim, irmãos? O que tinha lá no Éden, que entrou lá, e a gente não sabe como, é com a soberania, a permissão de Deus, mas o que entrou lá e que não deveria ter entrado? A serpente. E a serpente não deveria ter falado. E Adão tinha que ter cuidado do jardim. Ele tinha que ter esmagado a cabeça daquela serpente no momento em que ela começasse a falar algo que é contrário à palavra de Deus, induzindo os nossos primeiros pais ao pecado. Irmãos, é o nosso papel, é guardar. Guardar. Então, às vezes a gente dá um smartphone para os nossos filhos e não percebemos o que eles estão acessando, o que eles estão vendo. Com a pandemia, o que aconteceu? As crianças ficaram em casa e tiveram que estudar através de algum mecanismo tecnológico ali, né? Alguns estudavam pelo notebook, até mesmo pelo celular. Tinha crianças que colocavam o celular para poder assistir a aula. Meus filhos, aconteceram isso com eles. Então, e às vezes, se a gente não ficar atento, para eles acessarem alguma coisa que não presta, é segundos. E o nosso papel é guardar. Guardar os nossos filhos de se envolverem com uma tecnologia ruim. Ou se envolverem com a tecnologia de maneira ruim. Esse é o papel nosso. Cultivar e guardar. E Adão falhou, irmãos. Ele falhou em guardar. E isso arrebentou a sua família. A serpente enganou Eva, a Bíblia vai dizer. Ela comeu, deu para o seu marido. Depois, o que acontece? Essa família já está com a maldição do pecado sobre eles, a natureza pecaminosa. Eles estão agora expulsos, eles foram expulsos do paraíso. E aí eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel, e Caim vai lá e mata Abel. Olha essa situação, olha que família, irmãos. Imagine para uma mãe, o próprio irmão matando o outro irmão, o próprio filho matando o irmão. Então, tudo isso por quê? Porque não guardou.
nós temos que produzir, oferecer um bom conteúdo, uma educação cultural, esse é o termo, para a nossa família. Então, lá em casa a gente gosta de assistir um filme em família. Então eu sempre procuro pesquisar antes, para que aquilo ali não traga malefícios para o meu lar, para a minha esposa, para os meus filhos, porque às vezes é uma imagem que a gente vê, é uma fala que a gente ouve, distorcida, contrária à palavra de Deus, que afeta a gente. Mas hoje a gente não tem filtro. A gente senta no sofá e vai consumindo. E isso não é cumprir o mandato de Deus. Isso é muito sério, irmãos. E aí, quando o homem não cumpre, Deus precisou enviar o seu filho. Por isso que ele fala em Gênesis 3,15, vamos ver lá? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. Aqui Deus está falando com a serpente, com Satanás, tá? Porém, inimizade entre você, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência. Uma coisa importante aqui: o diabo tem descendentes, ele tem filhos. Lá em 1 João vai dizer que Caim era filho do maligno, e é descendentes no plural. Ele tem uma descendência. E aí Deus está dizendo o seguinte: Satanás, eu vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente, singular, o descendente da mulher. O descendente da mulher vai esmagar a tua cabeça. Ele vai fazer o que Adão deveria ter feito e não fez. Você vai ferir o calcanhar. Irmãos, quando uma cobra ela pica alguém, é mortal. Hoje a gente tem o soro aí, mas se não aplicar o soro, morre. O que Deus estava mostrando ali? Que aquele que esmagaria a cabeça da serpente também morreria. Ele morreria, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. De quem que Deus está falando aqui, irmãos? Jesus. Olha que bênção. Nós chamamos esse versículo aqui o primeiro evangelho, a primeira boa notícia da Bíblia. Deus vai enviar o descendente da mulher que vai desfazer as obras de Satanás. Isso é lindo, irmãos. Mas por quê? Porque Adão não cuidou do jardim, não guardou o jardim. Outra coisa interessante que a gente vê no texto aqui, em 2,15 ainda. Então a gente viu que o papel do homem criado à imagem de Deus era cultivar e guardar, certo? Agora, onde Deus colocou o homem? O Senhor Deus colocou o homem no jardim. E é interessante isso, principalmente no momento que a gente vive hoje, existe uma ênfase muito grande na questão da masculinidade, né? Um retorno, um resgate da masculinidade. Então muitas igrejas, muitos teólogos, pastores têm trabalhado sobre isso. E aí alguns estão distorcendo. Claro, o homem ele precisa ter uma ideia real da masculinidade dele. Só que o que eles estão fazendo? Estão usando modelos que não são bíblicos. O homem tem que ser macho igual o Rambo. Né? O homem tem que ser macho igual o Rocky Balboa. Olha, apanha e não desiste. Não, irmãos, o nosso modelo de masculinidade é Cristo. É Cristo. E aí, Deus coloca o homem no jardim. Quando a gente pensa em jardim, a gente pensa em mulher. Né? Lá em casa, quem cuida dessa parte de planta aí é minha esposa. Claro, não é uma regra, mas normalmente a gente pensa na mulher. Agora, Deus colocou o homem no jardim. Traduzindo para nós hoje, Deus nos colocou no nosso lar. E às vezes o homem, ele quer viver a masculinidade dele fora do lar. Ele quer desenvolver a masculinidade dele fora do lar. Então vamos fazer um evento aí para homens, nós vamos ficar 3 dias no meio do mato, nós não vamos levar
quase nada, nós vamos fazer fogueira ali para os rapazes aprenderem a ser machos. Mas o lugar onde nós desenvolvemos a masculinidade é no jardim, é dentro de casa, não fora. Com a Revolução Industrial, o homem foi tirado do seu lar. Irmãos, onde que o homem trabalhava antes da Revolução Industrial? Em casa, junto com a esposa e com os filhos. A família toda unida. Com a Revolução Industrial, o que aconteceu? Todo mundo foi tirado de casa. As crianças foram para a escola, antes eles estudavam em casa, as mulheres foram para uma empresa e o homem para outra. Separou a família. Mas o nosso desenvolvimento é em casa, é no jardim. Nós temos que tomar cuidado. Às vezes a gente, principalmente o homem, né? O homem não gosta muito de ficar em casa, ele sempre arruma alguma coisa para fazer fora. E Deus nos colocou, porque em casa nós vamos treinar realmente a nossa masculinidade. Paciência, servidão, é em casa. Domínio próprio, mansidão, é em casa. Então, é isso, esse é o nosso papel. Agora, irmãos, com a queda, o que acontece? O homem, agora ele tem uma natureza pecaminosa. Tudo que ele vai produzir está contaminado pelo pecado. Não existe nada perfeito fora do Éden, feito pelo homem, nada. Tudo que é feito fora do Éden, depois da queda, é manchado pelo pecado. E aí, vamos lá para Gênesis 4:20. Onde que fica o relógio aqui? Eu tenho aqui. Gênesis 4:20. Olha o que diz. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tenda e possuem gado. Então a gente vê o primeiro pecuarista aqui, certo? Trabalha com gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então, o primeiro homem a criar instrumentos musicais. Então nós temos o primeiro homem a desenvolver um tipo de pecuária, certo? Lidar com gado, porque existe uma tecnologia para você lidar com gado, né? Existe um processo ali. E aí, 22, Zila teve um filho chamado Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. O que a gente vê aqui? Primeiro metalúrgico, que começa a lidar com instrumentos de ferro, fazer, né, utensílios de ferro, fabricando todo instrumento cortante de cobre. Agora, estes nomes que eu citei aqui, eles são filhos de quem? De Caim. Eles são descendentes de Caim, irmãos. Eles não são descendentes de Sete, que é o terceiro filho que Adão teve e que substituiu Abel. Não, eles são descendentes de Caim. O que nós percebemos? As pessoas que não adoravam a Deus, que não tinham relacionamento com Deus, porque os descendentes de Caim, eles não adoravam a Deus. Nós vamos ver que os descendentes de Sete buscavam a Deus. Inclusive tinha um deles lá chamado Enoque, que andou tanto com Deus que Deus o tomou. Agora, os descendentes de Caim, eles não são crentes, mas eles estão produzindo. E quem vai consumir? Os crentes. Aquilo que é feito pelo não crente. Olha só, eles fizeram os instrumentos. Foram os descendentes de Caim que fizeram os instrumentos, os primeiros. Quem vai usar os instrumentos depois? Nós, o povo de Deus. Né? Davi vai ser um harpista ali. Então, nós temos que perceber isso hoje, quando nós olhamos tudo que existe à nossa volta, nós temos que ter cautela. Por quê? Porque é feito pelo homem, e o homem é um ser caído.
O homem é um ser que tem uma natureza pecaminosa. Então tudo que ele põe a mão está manchado pelo pecado. Então, pensando nisso, nós temos que agora pensar em algo prático, em relação às redes sociais, em relação ao smartphone, as plataformas aí de streaming. Nós temos que pensar algo prático agora. Sabendo disso, que quem produziu é um ser que tem uma natureza pecaminosa e tudo que ele faz é manchado pelo pecado, nós temos que ter cautela. Tem um autor chamado Marshall McLuhan. Ele dá 4 sugestões, 4 perguntas que nós temos que fazer. A primeira pergunta: quais são os ideais, os pressupostos que estão por trás do artefato cultural? Então vamos pensar aqui no smartphone. Quem criou isso aqui? O que está por trás? Qual foi o propósito, o pressuposto? Qual foi a ideia que o cara teve ao fazer isso aqui? O que ele queria alcançar com isso? Ele fez pensando na glória de Deus? Já é uma coisa que a gente precisa perguntar. Não, ele não fez. Agora, podemos viver... A segunda pergunta. A primeira é: o que está por trás de quem criou? Você consegue perceber qual foi a ideia de quem criou? Segundo, podemos viver sem esse artefato tecnológico? Nós podemos viver sem isso sobre nós? Será que é algo que a gente consegue viver sem, irmãos? Ou você morre? Você já esqueceu o celular em casa? É quase aquele filme Esqueceram de Mim. Parece que você esqueceu um filho. A sensação é terrível. Parece que você está com uma deficiência, está faltando algo no seu corpo. É uma sensação absurda. Por que isso, irmãos? Isso aí não é natural. Porque isso aqui entrou na nossa vida como uma extensão do nosso corpo. Quem disse isso? O homem que criou isso aqui. Você sabia disso? Ele falou assim, o celular, o smartphone vai ser algo tão que ele vai ser uma extensão do corpo. Onde que ele fica todo o tempo? Na nossa mão. Todo momento. Então nós temos que perguntar o seguinte: nós conseguimos viver sem isso aqui? Faz um teste. Fala assim, eu vou sair hoje, eu vou deixar o celular desligado em casa. Vê se é fácil. Ah, pastor, mas não dá, hoje, né, tudo gira em torno... Tá, mas há 15 anos a gente fazia isso. Como é que a gente viveu antes do celular e vivia bem? Ah, mas as pessoas... como que as pessoas falavam com a gente quando eles queriam falar? Eles davam um jeito, não davam? Quando você queria falar com alguém, a gente arrumava um jeito. Mas, irmãos, isso aí foi entrando e a gente não percebeu o quanto nós nos tornamos dependentes. Terceira pergunta que ele faz: como esse artefato, eu estou falando aqui do smartphone, mas vale para tudo, tá? Televisão, computador. Como que esse artefato interfere em nossos relacionamentos? Aqui que o negócio pega. Será que o smartphone atrapalhou o convívio das famílias? Não. Às vezes, marido e mulher estão conversando dentro de casa pelo WhatsApp. Claro que isso nunca aconteceu na sua vida. Né? Você estar dentro de casa, você e sua esposa, e conversar pelo WhatsApp. Né? Na hora do almoço ali, às vezes há uma família inteira usando o celular naquele momento. Não tem mais diálogo. Então, nós temos que tomar cuidado. A quarta pergunta é, e essa aqui talvez uma das mais interessantes: como esse artefato tecnológico
redefine a nossa compreensão da adoração corporativa e individual. Isso aqui afetou a nossa adoração coletiva? Irmãos, às vezes tem gente que está na igreja, mas ligada no celular. Sentiu uma vibrou ali, alguém mandou uma mensagem para mim, deve ser muito importante, mais importante do que prestar culto a Deus. E aí nós arrumamos até uma justificativa, mas vai que, né, é uma mensagem aí de urgência, aconteceu algum acidente, não é assim? Será que isso aqui afetou, irmãos, a adoração coletiva e a nossa adoração individual? Quando você vai fazer a sua devocional de manhã, você consegue se desligar do celular por meia hora, 1 hora ali para a leitura da palavra de Deus, para o seu tempo de oração? Eu confesso para vocês, eu tenho que desligar, deixar no silencioso no momento que eu estou fazendo a devocional. Porque é tentador, irmãos. É tentador. Às vezes a gente se toca, você vai deixar de fazer o que estava fazendo para ver o que está acontecendo ali. Certo? Agora vamos pensar uma questão mais técnica. Pensando no smartphone, teve algum benefício? Ou só tem coisa ruim? Não, teve alguns benefícios o smartphone, nós não podemos negar. Porque, irmãos, o homem que produz isso aqui, ele tem uma natureza pecaminosa, certo? Mas ele também foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, tudo que é produzido pelo homem, nem tudo é tudo ruim. Tudo que é produzido pelo homem caído, que tem uma natureza pecaminosa, nem tudo que ele produz é todo ruim. Existem coisas boas no meio dessa mistura aí de contaminação do pecado. Então, por exemplo, o smartphone facilitou a nossa aproximação. Por incrível que pareça, né? Tem uma frase que diz assim, que o smartphone, ele aproximou os que estavam longe e distanciou os que estavam perto. Porque eu converso com meu amigo, estava falando com o pastor Paulo, que é missionário lá na China. Gente, como que era para eu falar com ele antes? Era bem mais complicado. Uma ligação de lá para cá ou daqui para lá era uma fortuna. E nós pegamos essa época, porque ele está há 15 anos em Macau. E o smartphone no Brasil tem assim, de forma bem envolvente, né? Não assim, porque assim, o smartphone ele foi feito há uns 20 anos, mas no Brasil ele pegou mesmo, não tem 15 anos. Então é uma tecnologia nova. Só que ela facilitou. Eu converso com a minha irmã, eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos. Imagina, para a gente se falar por vídeo, quando que isso era possível? Né? Então assim, facilitou, proporcionou também conteúdo bíblico. Quantas pessoas tiveram contato com o Evangelho, com Jesus, e crentes também com um conteúdo mais robusto através do smartphone. Não só proporcionou o conteúdo, mas também proporcionou a propagação. Quem nunca mandou um versículo bíblico para alguém? Uma música, uma pregação? Quando que isso era possível antes? Então hoje eu consigo mandar, inclusive eu mandei esses dias para minha irmã, uma música. Minha irmã ela não é crente. Aí eu mandei uma música cristã para ela. Às vezes eu mando uma pregação, um estudo bíblico. Então isso facilitou. No momento da pandemia, irmãos, o culto que se tornou, que não existe, né? O culto online. Olha, até hoje a gente transmite para pessoas que não podem vir. Então o smartphone, algumas pessoas tiveram acesso ao culto, e se nós não tivéssemos essa tecnologia? E todo mundo não podia sair de casa. Vocês lembram no pico da pandemia? Então existe coisas boas? Existe, irmãos. Agilidade para pagar a conta. Pix. Né? O tal do Pix. Chamar o Uber.
A gente chama pelo celular, GPS, para eu vir aqui, que eu sempre me perco aqui, irmãos. Eu pus no GPS, no meu celular, e aí ele foi falando. E antes, como é que a gente fazia? Tinha que ir perguntando. Ou sabe onde que é a rua tal? Parava e perguntava. Olha como isso facilitou a vida, né? GPS. E descobrir o telefone de alguém. Eu precisava descobrir o telefone de uma loja. O que eu tinha que fazer, irmãos? Tinha um negócio chamado, os mais novos não sabem o que é isso, lista telefônica. Né? Você tinha que ir lá na lista telefônica. Páginas amarelas. Se fosse comercial. Se fosse de alguma família, de alguma pessoa, você ia nas páginas brancas. Hoje, você digita o nome da igreja, já aparece aqui no Google, tem o nome, tem o endereço, tem o telefone, tem a rede social, que a igreja está incluída. Então isso facilitou. Fotos. Gente, para tirar uma foto antes era um sacrifício. Você tinha que bater a foto, você não sabia se tinha ficado bom. Se o abençoado piscou ou não. Você não sabia. Né? Na minha época, tá? De rolo de filme, né? Os mais novos também não sabem o que é isso. Então você tirava uma foto, aí você tinha que mandar revelar. E quando alguém abria sem querer o negócio? Pronto, perdia tudo. E hoje, irmãos, a gente consegue registrar, né, o crescimento dos nossos filhos. A gente faz pequenos vídeos. Eu tenho vídeos lá, eu falo até para o pessoal que acabou de ter filho. Gente, faça um monte de vídeo. Registre esses momentos. Então, meus filhos hoje estão tudo grandão, né? O mais velho está do meu tamanho. E aí, às vezes, eu acho uns vídeos quando eles eram pequenininhos. Eu choro, irmão. Vendo. Então, isso foi uma bênção. E isso foi possível por meio do smartphone. Mas caminhando para o final agora, e os malefícios? Nós vimos os benefícios. Mas e os malefícios? Problemas psicológicos. Sabia que já existe um vício chamado namofobia? Hoje, na Unicamp, lá em Campinas, já tem um setor para tratar dependentes de smartphone, de rede social, até de videogame. Hoje já existe comunidade terapêutica para tratar isso, irmãos. Tem um livro, se você se interessa por esse assunto, chamado Irresistível. É o nome do livro. É um autor, ele não é crente, tá? Mas ele fez uma análise social, uma análise da questão dos smartphones, de como isso tem afetado. E aí ele conta no livro de um rapaz que lá nos Estados Unidos é muito comum, os filhos vão estudar fora, né? E os pais não tinham notícia do filho, já fazia um mês que ele não ligava. Daí eles falaram, vamos lá ver como é que ele está. Aí chegaram na kitnet onde ele morava. Irmãos, tinha pilhas de lixo, caixas de comida suja. Ele fazia um mês que não tomava banho. Ele cheirava a urina, porque ele fazia xixi na frente do computador, para não parar de jogar. Ele estava há um mês, cabeludo, as unhas cresceu, parecia o endemoniado gadareno. E aí ele conta, ele teve que ir por uma clínica fazer tratamento. Então, o smartphone não é uma brincadeira. A gente está tratando do smartphone como se fosse algo, não, é bobinho, né? Então, assim, problemas psicológicos. Então, tem pessoas que por conta da solidão se envolvem, né, com o smartphone. E começam a viver numa realidade virtual. Tem pessoas que se isolam, não convivem mais com outras pessoas. Irmãos, pasmem, isso tem acontecido com pessoas idosas. Tem idoso viciado hoje em Facebook. Passa horas no Facebook, TikTok, YouTube. E começa a viver num mundo virtual, já não se relaciona mais com as pessoas. E aí o que acontece com essa pessoa? Nesse mundo digital, né, a pessoa fica atrás ali de curtidas, comentários, e é um escape
para não se sentirem sozinhas. Então elas vão para a rede social e dá uma falsa sensação de relacionamento. E isso causa depressão e ansiedade. Esse instrumentinho aqui pode causar depressão e ansiedade. Insônia. As pessoas estão sofrendo de insônia. Por quê? Porque isso aqui é um estimulante. A luz azul do celular, ela comunica algo para o nosso cérebro. Comunica que está de dia ainda. Por isso que nós temos que fazer um tipo de desintoxicação a hora que vai chegando o horário de dormir. Nós temos que ir desligando os aparelhos para que o nosso cérebro entenda. Então tem um monte de gente hoje sofrendo de insônia. Porque a pessoa fala assim, eu não consigo dormir, pastor. Eu falei, o que você fica fazendo na cama? Eu fico no celular, eu não consigo dormir. Não é porque você não consegue dormir que você fica no celular. É porque você está no celular que você não consegue dormir, é o contrário. Outro problema, afeta até a estética da pessoa, sabia disso? Isso aqui eu achei interessante. Além de problemas psicológicos, usar o celular por um longo tempo pode trazer alterações físicas. Ficar com o pescoço para frente e inclinado para baixo pode alterar os contornos do rosto e proporcionar a perda da elasticidade. Isso pode aumentar a probabilidade de criar rugas e papadas. Porque, irmãos, o nosso pescoço nunca ficou tanto assim como agora, por causa do celular, que a gente fica assim. Então o peso do rosto cai para frente. Então vai aumentando as rugas, vai aumentando a papada. Então quem se preocupa aí com a estética, né? Outro problema, isso aí tem vários vídeos na internet que eu vou falar agora, de oftalmologistas. O aumento absurdo que teve de pessoas com problema nas vistas por causa do celular. E principalmente crianças. Está tendo um aumento absurdo. Então afeta o olho. Essa luz, como eu disse, essa luz ela é muito agressiva para o nosso olho. Uma outra coisa, infecções. Tem um vídeo também no YouTube, vários, eles fazem uma comparação da quantidade de bactéria que tem no celular, porque assim, a gente põe em tudo quanto é lugar, põe a mão e pega no celular e põe a mão em tudo quanto é lugar. Tem vídeo no YouTube mostrando que existe mais bactéria no celular do que dentro do vaso sanitário. Infecções. Problemas de postura. Irmãos, tem muita gente tendo problema na coluna por causa do pescoço aqui, ó. Né? Problemas de postura, os ombros, dores de cabeça, de ficar tanto tempo no celular. Tem até algumas pessoas que está surgindo a nevralgia, dor nos nervos, por causa do celular, do smartphone. E por último, que eu vi aqui de ponto negativo, acidentes de trânsito. Eu fiquei abismado com esse dado aqui, ó. Celular é a principal causa de acidente de trânsito com pessoas de 20 a 39 anos. Na faixa dos 20 aos 39. Dados divulgados pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfico mostram que o uso do celular enquanto se dirige é responsável, em média, por 57% dos acidentes de trânsito na faixa etária dos 20 aos 39 anos. Então é a maior causa de acidente, tá? Acidente, sem morte. Agora, envolvendo morte, é a terceira causa. Olha só, o uso do celular ao volante é a terceira maior causa de acidente de trânsito com morte no Brasil. 150 motoristas morrem por dia. 150 motoristas morrem por dia. 54 mil pessoas morrem todo ano no Brasil. A gente fala da violência no Brasil, né? Vocês lembram do dado, não? Da violência? 60 mil. 60 mil pessoas morrem por causa da violência. Assalto, bala perdida. Por causa do celular, 54 mil.
Irmãos, e aí tem uma coisa aqui. Uma das coisas dos 10 mandamentos é não matarás. Certo? Dirigir falando no celular, você está colocando a sua vida em risco e a vida dos outros. É infringir este mandamento de Deus. É pecado. É pecado. Às vezes a gente, como crente, né, a gente briga em relação ao aborto. Eu mesmo, eu combato a legalização do aborto. Eu sou contra. Mas às vezes a gente está colocando em risco a vida de quem já nasceu. De uma família inteira, às vezes. Por dirigir falando no celular. Então, irmãos, que Deus enche o nosso coração nessa manhã de temor. Para que a gente não faça isso. Quando que nós temos que abandonar isso aqui? Em que momento? Quando isso aqui começa a afetar os relacionamentos, quando isso aqui começa a afetar a minha vida espiritual. Irmãos, e aí entra uma outra questão terrível que o smartphone proporcionou: a pornografia. Eu tenho tratado dezenas de casos, dezenas de pessoas envolvidas com a pornografia. Existem dados aí, eu não sei se eles são reais, porque muita gente não fala, né? Que tem problema com isso. Mas do que é falado hoje, 70% dos homens dentro das igrejas. E mais de 50% de mulheres viciadas em pornografia. Isso era uma coisa que era comum aos homens, mas as mulheres agora estão se tornando viciadas. E às vezes, irmãos, e para ter acesso a isso, às vezes a pessoa não começa com pornografia, às vezes vê algo sensual. E eu entendo que sensualidade é pornografia também. É um tipo de pornografia. Às vezes a pessoa vai tendo acesso. Então é muito perigoso. Casamentos estão sendo desfeitos por causa disso aqui. Famílias estão sendo destruídas por causa disso aqui. Irmãos, na minha época de adolescente, o acesso à pornografia era muito difícil. Você tinha que pegar uma revista do tio, roubar. Ou da banca de revista lá. Era muito difícil, quando era criança, 10, 12 anos. Para assistir um filme, então, piorou. Era fita cassete. Você tinha que ir na locadora, pedir para alguém de maior de idade para alugar para você, ou convencer o cara da locadora a alugar para você, você sendo de menor. Era muito difícil. Hoje é com um clique. Um clique. Consumismo também está afetando as famílias por causa disso aqui, ó. A facilidade de comprar hoje pelo smartphone, gente, é absurdo. E as propagandas começam, você pesquisa lá, estou precisando comprar uma furadeira. Aí você pesquisa, daqui a pouco o que acontece? Tudo quanto é lugar que você entra na internet, começa a aparecer a furadeira para você. Compre, 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 compre. Por quê? Existe um negócio que é chamado de algoritmos. É isso? Algoritmos, né? Tem um documentário que saiu na internet, mas assim, terrível, gente. Eu nem acreditei que lançaram na Netflix. Porque vai falar contra até mesmo a Netflix. É alguma coisa de redes sociais, alguém lembra o nome? Mas é fantástico, eu assisti com meus filhos. Falei, vocês vão ver isso aqui, para vocês verem o perigo. São pessoas que trabalharam no Facebook. Algumas pessoas faziam parte da alta cúpula do Facebook. Tem gente do Instagram. É um documentário. É alguma coisa rede social, perigo das redes. Acho que é esse o título. Quando que eu devo abandonar isso aqui, irmãos? Mateus 5:29. Se o seu olho te faz pecar, arranque-o. Jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo, nem é uma parte do corpo isso aqui, né? Mas é melhor perder um celular do que ser lançado no inferno, um celular e tudo. Bom, como que eu trabalho no aconselhamento bíblico? Pessoas que tiveram problemas com pornografia. Amigo, você não pode mais ter smartphone. Mas pastor, nunca mais. Nunca mais. Acabou. Pessoa que tinha problema com álcool, ela pode beber um golinho? Não.
Nós não entendemos que isso aqui é viciante. Nós não entendemos. Então, pessoas que eu tenho acompanhado, eu falo, você não pode mais ter. Você não pode ter rede social. Porque em rede social, tem pessoas que postam fotos decentes, mas todo mundo posta foto decente? Não. Então você não pode mais. Romanos 13,14 diz: revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Se isso aqui está te atrapalhando, arranque. Ah, pastor, mas como é que eu vou falar com as pessoas? Eu comprei para minha avó aquele celular que só faz ligação. Só faz chamada. Né? Comprei para ela. E ela fala com todo mundo. Custa R$150. Só faz chamada. Então, irmãos, algumas coisas não podem fazer parte da nossa vida. Nós temos que ser radicais. E aí uma última pergunta. Quando que eu posso dar um trem desse aqui para o meu filho? Quando você vai comprar um brinquedo, tem lá a classificação, não tem? Então a estrela, né? Não sei se existe a estrela ainda que faz brinquedos. Então faz lá um brinquedo. Então vem lá. A partir de 3 anos. A partir de 12 anos. O celular vem com classificação? Não vem. Existe alguma lei judicial, né, da área jurídica aí sobre que regulamenta para quem pode ser vendido o celular? Não existe. Agora, irmãos, nós não sabemos o quanto isso aqui pode afetar uma criança. Nós não sabemos, porque é uma tecnologia nova. Nesse livro que eu citei para vocês, Irresistível, conta que o Freud, o pai da psicanálise, quando ele teve contato com a cocaína não era vista como uma droga. Era vista como um estimulante ali, igual um café, o Red Bull. Era uma coisa normal. Ela não era ainda tratada como uma droga no sentido negativo. E o Freud, ele se viciou em cocaína. Depois ele teve que se internar para fazer um tratamento. Mas por que ele entrou nisso? Porque não existia, ninguém via a cocaína como algo ruim, como algo maléfico, ao ponto de ser hoje proibido. Não se pode vender cocaína, né? É uma droga ilegal, mas antes ela não era ilegal. Qualquer um podia consumir, quem tivesse acesso. O celular nós não sabemos. É uma tecnologia nova. Nós não sabemos o quanto isso aqui é prejudicial, irmãos. E qual que é o nosso dever? Cultivar e guardar. Deus usa a tecnologia? Usa. Ele usou prego, ele usou serrote, ele usou martelo e fez um instrumento de tortura, a cruz. Aquilo ali é tecnologia. Deus usou a tecnologia para salvar o seu povo. A tecnologia, ela pode ser usada, irmãos, mas nós temos que tomar cuidado. Quando eu devo dar um aparelho desse para o meu filho? Para uma pessoa tirar carta no Brasil, quantos anos ela tem que ter? 18, não é? Se o celular é mais perigoso que dirigir um carro, o estrago que um celular pode causar na vida de um adolescente, de uma criança, é mais perigoso, às vezes, do que dirigir um carro. Como é que eu vou dar para uma criança isso aqui, gente? Para encerrar, meus filhos sempre estudaram em colégios cristãos, né? E num desses colégios agora eles estão em outro, né? Eles estudavam no Batista, agora eles estão no Criativo. E os dois são colégios confessionais, né? Mas lá no Batista, uma criança pegou o tablet do pai, escondido, e levou na escola. E o pai, não sei, eu acho que ele não era crente, tinha vários vídeos guardados no tablet dele, vídeos pornográficos. E o filho dele, 10 anos, levou na sala, e nem o filho sabia.
Mas levou e começou a mexer com os amigos. E aí o que aconteceu? Eles acharam os vídeos. Imagine o dano que isso faz no cérebro de uma criança de 10 anos. Então, irmãos, a minha opinião, tá? Porque assim, nós não temos um parâmetro assim, explícito, bíblico. Na minha opinião, só quando eu tivesse 18 anos. Você fala, pastor, mas aí ele vai se sentir excluído. O que é pior? Então nós temos que tomar cuidado. A minha opinião. Meus filhos, eu tenho trabalhado com eles, falo, vocês não vão ter celular. Vocês não precisam disso. Tá? Porque isso aqui é perigoso. Então, você tem que trabalhar, mostrar, eu assisto vídeos com ele, mostrando para eles, não é só proibir, mas mostrar o quanto isso é perigoso. Porque mesmo a gente proibindo, ele vai para a escola, ele não vai ter, mas o amiguinho dele vai ter. E às vezes o amiguinho dele da escola não é crente. E às vezes vai mostrar. Então você tem que preparar o teu filho também para isso. Filho, se alguém vir te mostrar algo assim, não assista, filho. Porque isso aí pode causar um dano que vai afetar o teu casamento lá na frente. E pode acabar com a tua família, com a tua vida, lá na frente. Então é isso, meus irmãos. Nós somos chamados para cultivar e para guardar. O primeiro Adão falhou. O segundo Adão veio e esmagou a cabeça da serpente. E agora nós estamos em Cristo. E no poder de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, nós podemos resistir o diabo. No poder do Espírito Santo, nós podemos ter sabedoria de saber a melhor maneira de usar tudo isso aí. Rede social, tudo isso aí. A rede social proporcionou muita exposição do que é íntimo. Imagina, o cara vai levar o café da manhã para a esposa, ele tira uma foto para todo mundo ver. Ué, mas não é uma coisa do casal ali? Eu não entendo isso aí, irmãos. Olha, eu estou levando o café da manhã na cama para minha esposa. Será que ele quer... Por que ele quer pôr na rede social? Ele quer mostrar o quanto ele ama a esposa ou ele quer que as pessoas vejam? Olha como ele é romântico. Então assim, olha, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado com a exposição, com o envolvimento, com o que os nossos olhos veem. A Bíblia diz, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Todo o seu corpo. Que Deus nos dê graça e por meio de Jesus Cristo a gente consiga vencer as tentações. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque a tecnologia, Pai, ela tem sido usada para o teu reino. Hoje nós estamos aqui, Pai, eu estou usando o microfone, nós cantamos usando instrumentos. A tecnologia tem sido usada para o reino do Senhor. Mas muitas vezes, ó Deus, ela tem sido usada também para o império das trevas. Por isso nós te pedimos nesta manhã, Pai, nos dê graça, sabedoria, para olharmos, ó Deus, com os teus olhos. Nos dê sabedoria no envolvimento que nós vamos ter com a tecnologia. Em nome de Jesus, Pai. E livra o teu povo do vício. Livra o teu povo, ó Deus, da escravidão, ó Deus, de rede social, de seriado. Livra o teu povo da escravidão, Pai, do smartphone. Livra o teu povo, Pai, da escravidão de Facebook, de Twitter, de Instagram, de TikTok, de YouTube. Que todas essas ferramentas sejam usadas para a glória do Senhor. Quer nós comamos ou bebamos, que nós, como teu povo, possamos fazer tudo para a glória do teu nome. Senhor, esta é a nossa oração, Pai. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do maligno, ó Deus. Livra a tua igreja, livra as nossas crianças, ó Pai. Livra os homens das nossas igrejas da pornografia. Livra as mulheres, ó Deus, da nossa igreja, Pai. Livra o teu povo, ó Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Pastor Paulo.